nome é Tércio Ambrise, eu sou professor titular do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas aqui da USP. Eu coordeno o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mudanças Climáticas e dentro do Departamento de Ciências Atmosféricas, o Grupo de Estudos Climáticos. Hoje nós vamos falar um pouco de mudanças climáticas, e esse é um tema extremamente atual e é um tema, acima de tudo, interdisciplinar. Interdisciplinar porque várias áreas acabam sendo afetadas pela mudança do clima. E o que nós vamos estar olhando aqui em algumas das pesquisas que nós temos feito ao longo desses últimos anos é efetivamente como o clima tem mudado, como que esse clima está afetando o dia a dia de cada um de nós e quais são as projeções das mudanças desse clima para o futuro. E quando eu falo futuro, eu falo para o final desse século. Quando nós falamos em mudanças climáticas, para se conhecer uma mudança climática, você precisa conhecer o que é clima, como o clima era antes e como que ele está se transformando ou mudando por que está acontecendo hoje. Na verdade, o clima da Terra tem passado por várias modificações desde dos últimos milhões de anos. Nós tivemos momentos em que a Terra foi muito mais fria, momentos em que ela foi muito mais quente também. Por quê? Porque, na verdade, quando a Terra começou a se adaptar e todos os continentes saíram de um único, que se chamava Pangeia, para um maior, todos eles acabaram modificando o clima de uma forma global e também o clima de uma forma regional. Então, o que nós temos visto ao longo desses últimos anos foi que, além daquele clima do passado, nós estamos atingindo um outro patamar de clima. E por que ele tem mudado? Na verdade, isso está muito relacionado à quantidade de gases de efeito estufa que ocorrem na atmosfera. E o que são esses gases? Na verdade, esses gases, a bem da verdade, foram formados há milhões de anos atrás. E eles existem exatamente para que a atmosfera do nosso planeta fique mais consistente e com ela não deixe que a Terra perca calor para o espaço. E aí ela mantém a Terra aquecida. Então veja que esses gases de efeito estufa eles são extremamente importantes. E ao longo desse último milênio, na verdade ao longo dos últimos 800 mil anos, ele tem se mantido num patamar estável, quando nós analisamos dados paleoclimáticos. Existem diversos trabalhos científicos que têm mostrado efetivamente como esses gases têm estado estáveis ao longo dos últimos 800 mil anos. E o que tem acontecido nos dias de hoje? Nós temos observado que esses gases têm aumentado sistematicamente. Então, nos últimos 100 anos, nós conseguimos aumentar em quase 40% a quantidade de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera em relação aos últimos 800 mil anos. E com isso, claramente, a atmosfera tem reagido. Por quê? Vários estudos, inclusive desde o início do século XVIII até os dias presentes, têm mostrado que existe uma relação grande dos gases de efeito estufa com relação ao aquecimento. E o que nós temos observado ao longo desses últimos 100 anos é que a temperatura média do nosso planeta tem aumentado. E com o aumento da temperatura média do planeta, isso tem feito com que a atmosfera efetivamente reagisse a esse aumento. E aí nós temos observado grandes mudanças em termos de variabilidade climática no nosso planeta. E isso vale para diferentes áreas do nosso país, mas também de outros países. Mas o que está causando esse aumento dos gases de efeito estufa? Na verdade, é a própria evolução do homem. Desde o final do início do século passado, nós temos visto um aumento sistemático em termos de modernização. Então, a medicina se modernizou e, com isso, houve uma explosão do aumento populacional. Esse aumento populacional exige o quê? Mais alimentos, e, portanto, mais uso da terra, mais agricultura. Cada um, hoje em dia, quer utilizar carros. Esses carros usam combustíveis fósseis que geram CO2 e, portanto, aumento da concentração dos gases de efeito estufa. E vários outros fatores. Portanto, o que nós estamos vendo hoje, em termos de aquecimento, em termos da concentração desses gases, é um reflexo da evolução humana ao longo desses últimos 100, 150 anos. Com o aquecimento global da atmosfera, como que a atmosfera, de certa forma, tem reagido? Através dos extremos.
O que nós temos visto ao longo desses últimos anos é que a atmosfera, para tentar atingir um equilíbrio, tem ido para situações que são muito mais quentes, para situações que são muito mais frias, situações mais chuvosas, situações mais secas. Um grande exemplo é o que aconteceu aqui nos verões de 2014 e 2015, aqui no sudeste do Brasil, que teve um impacto muito grande em termos de secas. Nós tivemos problemas nos reservatórios, problemas de energia, mas ao mesmo tempo, na Europa e particularmente na Inglaterra, estavam tendo inundações. E é interessante que na Rússia, já que lá no hemisfério norte era inverno, estava tendo os jogos de inverno, mas as temperaturas estavam tão elevadas que algumas dos esportes tiveram que ser gerado neve para que eles pudessem ocorrer. Mas se você pegasse um avião e fosse para os Estados Unidos, eles tiveram na costa leste americana uma das tempestades de neve mais fortes dos últimos 30 anos. O que isso significa? Significa que, em função do aquecimento da atmosfera, você tem esses extremos e eles ocorrem de maneiras distintas em cada uma dessas regiões. Então nós temos que estar cada vez mais preparados para responder ao que ocorre em relação a esses extremos. Então, o que acontece agora, pensando em termos futuros, com o clima? Nós vimos até o momento que o clima da Terra tem se aquecido, isso é em função do aumento dos gases de efeito estufa até esse momento. Mas como será que no final desse século a temperatura, a precipitação e esses eventos extremos vão estar reagindo? Para isso, o que os cientistas utilizam são modelos numéricos, matemáticos, que fazem cenários de eventos extremos e de aumento de gases de efeito estufa. Então, quando você utiliza esses tipos de cenários, você pode simplesmente pensar, bom, se nada for feito no momento e nós continuarmos emitindo do jeito que estamos, até quanto vai a temperatura? Até quanto efetivamente nós vamos estar influenciando o clima de uma forma geral? E o que esses modelos têm nos apresentado é que a temperatura média do planeta pode aumentar de 3 a 4 graus. E dependendo da região pode ser muito mais ou até ligeiramente menos. Por exemplo, na América do Sul, nós poderemos ter aumento na parte mais norte de em torno de 3 a 4 e na parte mais sul entre 2 e 3. Particularmente no Brasil, isso ocorre muito na parte norte e nordeste, com temperaturas em torno de 3 a 3,5 e no sul e sudeste com temperatura em torno de 2, 2,5. E em termos de precipitação, infelizmente, isso tem um impacto muito grande, e quando nós consideramos o nosso país, de novo, norte e nordeste, com a possibilidade de ter menos chuva, em casos extremos de emissão, e mais chuva no sul e sudeste do Brasil. E, além disso, com certeza nós vamos ter um aumento da frequência de extremos. Então, isso são as projeções que esses modelos nos dão. Então, com o aumento sistemático da temperatura, conforme nós vimos no presente, e como as projeções estão indicando que se nós não fizermos nada, os gases de efeito estufa vão continuar subindo na mesma proporção, e essas temperaturas vão ser muito intensas, sem dúvida alguma nós vamos ter grandes impactos em termos de extremos. E isso vai afetar diversas áreas da ciência. Por exemplo, na medicina, sem dúvida alguma, nós vamos ter que nos adaptar a temperaturas mais altas, com mais chuva ou menos chuva. Na agricultura, sem dúvida alguma, as plantações vão ter que se adaptar, o tipo de plantação que nós vamos ter vai ser impactada pelo aumento da temperatura ou pela variabilidade da chuva. E assim, tudo isso está ligado também à economia. Então, veja, as áreas da ciência vão ser todas impactadas, porque as mudanças climáticas são interdisciplinares. E aí nós temos que ter um olho muito específico de como que essas mudanças vão ocorrer e como que nós vamos estar nos adaptando. E isso vai ser função de cada um de nós que trabalhamos com ciência e que estamos vinculados à universidade.